Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica à distância, nossa EBD online. Que o Senhor possa falar com você e abra o seu coração e se prepara para tudo que vamos falar hoje. Nas últimas semanas, nós temos falado sobre o perdão, né? E mais uma vez nós vamos ler o nosso texto base, que é Marcos 11:25, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Nas últimas semanas nós tratamos sobre isso. Nós falamos que o perdão dos pilares do Novo Testamento, o Senhor nos ensinou a fazer isso. Nós entendemos que o perdão ele produz liberdade para a alma. Nós entendemos que o perdão é quando você libera aquele que te ofendeu, que você não prende aquela pessoa assim, você libera, né? Que o perdão não é esquecimento, o perdão não é você ser conivente com o erro da pessoa. Nós entendemos que o perdão ele é a base para relacionamentos saudáveis, né? Que todo relacionamento tem conflitos e por isso o perdão é tão necessário. Semana passada nós falamos, né? Eu acho que é uma das partes mais legais desse estudo, que é a quem pertence a vingança, né? E como tratar esse desejo de vingança, porque é a primeira coisa que vem às nossas mentes. Então nós aprendemos que nós temos que confiar em Deus, entender que é em Deus que pertence a vingança e não a nós. Hoje, né, nós vamos continuar aqui, se Deus quiser nós vamos encerrar. Vamos falar um pouco. Nós falamos um pouco sobre por que devemos perdoar. Eu queria repassar essa parte rapidamente. Mas vamos orar primeiro? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, por esse estudo, por essa aula. Fala aos nossos corações que no momento que cada pessoa parar para assistir essa aula, Deus, vidas vão ser tocadas, transformadas. Senhor, trata os nossos corações sobre perdão. Nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoa. Nos ensina a amar como o Senhor ama, Deus. Nos ensina a termos compromisso como o Senhor tem com as pessoas. Nos ensina, meu Pai, perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que são alguns motivos por que devemos perdoar. Eu terminei com ele semana passada, eu queria repassar rapidamente. Nós entendemos que o ressentimento ele produz escravidão, ele causa enfermidades, ele produz fortalezas espirituais, como a amargura, por exemplo. Né? O ressentimento, a falta de perdão, te torna escravo de quem te ofendeu. E quando não perdoamos, nós damos legalidade de Satanás de agir contra nós. Né? E devemos perdoar principalmente porque é uma ordem de Deus, como nós temos lido. Se nós não perdoamos, nós também não somos perdoados pelo nosso Pai nos céus. Hoje nós vamos falar por quando devemos perdoar, que são as três ocasiões em que o perdão vai se manifestar no nosso relacionamento com outras pessoas. A primeira é no momento que fomos atingidos, injuriados, maltratados, ofendidos e perseguidos. Né? Então, é difícil. Como eu disse, geralmente, quando nós temos que perdoar alguém, geralmente são pessoas que nós amamos, que nós temos um relacionamento. Então, quando aquela pessoa nos ofende, quando aquela pessoa faz algo contra nós, nos machuca muito. Então, a primeira situação de perdão vai se manifestar, onde perdão vai ser necessário. Então, nós temos que perdoar quando nós somos atingidos por alguma ofensa, quando fomos injuriados, maltratados, ofendidos ou até mesmo perseguidos. Nós temos o exemplo de Estevão, em Atos 7,60, que diz: Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Ele morreu apedrejado, perseguido, acusado injustamente. E talvez a Bíblia conta que ele teve uma visão dos céus, ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor sentado no trono. Ele poderia talvez orar, e pedir que Deus condenasse, que Deus mandasse fogo do céu e destruísse aquele povo. Mas ele ora justamente o contrário, para que Deus perdoasse. Ele teve a mesma atitude de Jesus na cruz, quando Jesus morria por mim e por você. Ele fala da mesma forma também: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o nosso papel não é julgar, o nosso papel não é condenar, o nosso papel não é se vingar. O nosso papel é perdoar, é liberar o perdão. A segunda ocasião é quando aquele que ofendeu pede perdão, né? Então, a primeira situação é o que eu te falei: nós temos que perdoar. E se a pessoa pediu perdão ou não? O seu papel é liberar perdão. Isso é um processo, nem sempre vai ser fácil. Você tem que deixar Deus tratar no seu coração, falar com Deus, né? Pedir que Deus trabalhe no seu coração para que o perdão seja liberado, seja trabalhado cada dia mais.
né? Você não consegue nem sempre perdoar automaticamente. Dependendo do nível da ofensa, é um processo. Você vai ter que tratar o seu coração, mas tem que estar com o coração aberto e disposto a perdoar também. Ser sincero com Deus. Deus, eu não consigo perdoar, me ajude. E o Senhor vai te ajudar. Mas nós temos que perdoar também quando aquele que nos ofende pede perdão. Né? Aquela pessoa se arrepende, aquela pessoa viu que estava errado e nos perdoa. Nós temos que estar prontos para perdoar. E a terceira situação é quando nós ofendemos alguém. Quando nós ofendemos alguém, lá em Mateus 5, 23, 24, diz assim: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então, quando eu ofendo alguém, eu também tenho que pedir perdão. Eu deixo me esvaziar de mim mesmo, né? Lembra de Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, né? Que, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Então, se esvazie do seu desejo de vingança, do seu desejo de ódio e libere o perdão, né? Perdoe, peça perdão. Deixe o seu orgulho de lado e peça que o Senhor peça perdão a Deus primeiramente pelo seu pecado, porque quando você comete ofensa contra alguém, é um pecado também. Então você tem que confessar e pedir perdão a Deus também e pedir perdão àquele a quem você ofendeu. Né? E é importante, igual tem aqui na postura, é muito interessante, que a sua parte é pedir perdão. A pessoa é livre para perdoar ou não. Mas a sua parte você tem que fazer. Se você pedir perdão e a pessoa não perdoar, é ela e Deus. Mas a sua parte foi feita. E fala também quantas vezes devemos perdoar. Essa é uma pergunta que Pedro fez a Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Claro que se você multiplicar, dá um número que você conhece, 490. Jesus não quis dizer que você tem que perdoar 490. Mas ele quis dizer que não há um limite para o perdão. Né? Pensa bem, se Deus, nós tivéssemos um limite para Deus nos perdoar dos nossos pecados, nós estaríamos literalmente ferrados, né? Porque nós cometemos pecados todos os dias. Então, da mesma forma, isso nos ensina que não há um limite de vezes, mas toda vez que a pessoa pedir perdão, nós temos que liberar o perdão, nós temos que liberar aquela pessoa e não deixar que a ofensa entre no nosso coração e nos tornemos inimigos daquela pessoa. Bom, tem uma questão que é muito interessante também, que nós podemos perdoar e mesmo assim não restaurar a posição da pessoa. O que quer dizer isso? Que você pode perdoar aquela pessoa, mas não devolver a ela a posição que ela tem na sua vida. Por exemplo, você tem um amigo e ele traiu sua confiança, né? E relacionamento, confiança é uma coisa que você conquista, uma coisa que é no dia a dia. Então aquela pessoa traiu sua confiança, né? Então, digamos que ela não se arrependeu. Você pode perdoá-la, você deve perdoá-la. Mas daí, confiar nela de novo é outra história, né? Para você confiar nela de novo, ela vai ter que conquistar sua confiança de novo. Ela vai ter que demonstrar que ela realmente se arrependeu. Lá em Lucas 17, 3 e 4 diz assim, é um alerta do Senhor para nós. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Então, se seu irmão fez algo contra você, eu repreenda-o. Agora, se ele se arrependeu, o perdoe. Quantas vezes forem necessárias, né? Mas o arrependimento está ligado justamente a isso, mudança de vida, a mudança de atitude. Então, se a pessoa pede perdão e se arrepende, né, ela vai conquistar sua confiança de novo. Igual, por exemplo, você tem um amigo emprestou um dinheiro, você emprestou um dinheiro para ele. E ele não te pagou. Você pode perdoar, mas aí você não vai emprestar dinheiro para ele.
Porque se ele se arrepender, a primeira atitude que ele tem é te devolver. Um exemplo que a gente tem de Zaqueu, né? Zaqueu teve um encontro com Jesus. E ele se arrependeu dos seus pecados. Sem Jesus falar nada, cobrar nada, ele vira e fala: olha, se eu roubei ou defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa é uma atitude de uma pessoa que realmente se arrependeu. Então, o perdão ele é aplicável em qualquer situação, mas a restauração da posição da pessoa que lhe ofendeu somente quando acontece arrependimento, né? E outra situação que eu acho que eu pulei aqui é que muitas vezes nem sempre você vai tem que te perdoar uma pessoa quando você ofende. Porque vamos supor que você falou mal daquela pessoa, mas ela não sabe que você falou mal dela. É um pecado, porque a Bíblia nos ensina a não falar mal uns dos outros. Qual que é a sua postura? Pedir perdão a Deus, né? Por ter feito aquilo contra aquela pessoa. Mas como aquela pessoa não fala, não sabe, não tem necessidade de você falar isso com ela. Por quê? Vai abrir uma ferida onde não tem. Porque ela não sabe do ocorrido. Então se você chegar pra ela e falar: você me perdoa que eu falei mal de você, ela vai ficar com raiva de você. E aí ela vai vai criar uma ferida, uma raiz de amargura. Ela vai ser tratada por Deus para poder te perdoar por uma coisa que ela nem sabia. Então, em casos assim, peça perdão a Deus. Se a pessoa não sabe que ela foi ofendida e você entende que foi uma ofensa, que você cometeu um erro, peça perdão somente a Deus. Agora, se a pessoa for ofendida, peça perdão a Deus e aquela pessoa também. Conclusão: o perdão é uma dádiva divina na qual o cristão é chamado a participar livremente. Todavia, se não o fizer por meio de um ato livre e misericordioso, concedido por Deus, deve exercê-lo como mandamento divino. Então é justamente isso, né? É uma ordem do Senhor. Então eu tenho que entender isso, que eu recebo o perdão do Senhor de forma tão graciosa, tão amorosa. O Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Da mesma forma, eu tenho que perdoar o meu próximo, né? Então, se eu não fizer isso, entendendo essa graça de Deus, que eu faça por obediência a Deus. Amém? Então, espero que você tenha entendido o seu perdão, que Deus tenha falado ao seu coração, né? Se você tem que perdoar alguém, libere esse perdão, deixe que Deus trate seu coração, não deixe que isso produza amargura em você, te destrua por dentro. Não é o que o Senhor quer para você. Deus te criou para ser livre. Deus te criou para ser dele. Então, escolha a vontade do Senhor para sua vida. Escolha ser dele o tempo todo. Né? A nossa apostila está disponível, você pode baixar. Né? Eu gosto de deixar isso bem claro. Todas as referências estão aí no final da apostila para você conferir. Qualquer dúvida pode tirar. Né? Algumas palavras são minhas, outras não são. Mas está referenciado aí de onde eu tirei. Você pode olhar, né? As devidas referências, né? Das pessoas que escreveram, que falaram, estão todas aí, tá? Então não é plágio. Tá tudo aí certinho. E, né, cada dia mais nós temos avançado nesse combate com o coronavírus. Então, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente para termos nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, estaremos aqui toda semana com um novo conteúdo. Semana que vem começaremos com um novo assunto. Né? Deus já colocou no meu coração o próximo assunto. Tenho certeza que Deus vai falar com você. É um assunto novo. Então, não perca a aula de semana que vem. Que Deus te abençoe, né? Um grande abraço e até semana que vem.